Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Mas abençoe mesmo. Mas como que Deus abençoe? Como é que Deus abençoa? As pessoas pensam que Deus vai fazer mágica. Pum! Qual a sua necessidade? Eu estou doente. Então, pum, fica curado. Qual o seu problema? O meu problema é de sentimental, problema familiar, relacionamento. Pum! Deus faz um clique e é assim? Não. Deus não trabalha dessa forma. As pessoas pensam que Deus trabalha com sorte, que Deus trabalha com destino traçado. Deus, minha amiga e meu caro amigo, preste atenção, use a sua cabeça, a sua inteligência, a sua razão, o seu racional. Não trate Deus como você trata as outras pessoas, na base do sentimento, na base da emoção, na base do que você sente ou deixa de sentir. Deus não é coração. Deus é palavra. Aprenda isso. Deus é palavra. Deus é palavra. Quando se fala em palavra, que Deus é palavra, quer dizer, Deus é espírito. Porque a palavra escrita você vê, mas a palavra falada você ouve. Mas a palavra de Deus, ela penetra dentro de nós ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. Então veja o poder imenso da palavra de Deus. E se isso não é suficiente, abra o seu entendimento para o que está escrito, que pela palavra de Deus tudo se criou. Ele falou e aconteceu. Quando Deus fala, acontece. Acontece. Mas acontece onde? Em quem? Acontece na vida daqueles que não creem. Quando Deus falou, haja luz, se fez luz. A luz veio à tona, porque a luz obedeceu. Quando Deus falou, haja separação entre as águas e a terra, porção seca, as águas dos mares, a porção seca, tudo se separou. E criaram-se as ilhas, os continentes, etc, etc. Então, Deus fala para a mula ouve, entende e obedece. Mas Deus fala com você, comigo, conosco, que temos cabeça, que podemos pensar, raciocinar e tomar uma decisão. E isso é que é difícil. É mais fácil uma figueira ouvir a voz de Deus do que o ser humano rebelde, o ser humano que está cheio de achismos. Eu acho isso, eu penso. Não tem nada que você pense ou deixe de pensar. Se você é inteligente, você raciocina, você pensa o que Deus te dá, que é a palavra dele. Quando uma pessoa, só para você ter uma ideia maior do que significa a palavra. Quando uma pessoa quer se formar numa determinada profissão para ganhar dinheiro, para ter sucesso, ela vai para uma faculdade. Lá na faculdade, o que ela aprende? Emoção? Não. Palavra. Quando um artista, uma pessoa que quer ser artista, quer aprender as coisas, quer aprender a manipular as emoções, vai para onde? Vai para uma escola de arte. E lá ela aprende a palavra. Você faz isso, você faz aquilo, faz esse gesto assim e assim. É assim que funciona. A pessoa quer ser um excelente profissional, por exemplo, da medicina. Então, ela se esmera, ela luta. Lá na faculdade, ninguém usa coração. Na faculdade só se usa cabeça.
Quem pensa na faculdade se forma e se forma bem. Quem não pensa, quem sente, não se forma, não termina. Não termina. É só pensar. Quer dizer, o professor, ele não faz mágica. Ele ensina, ele orienta. Na faculdade, nas universidades, nós aprendemos a pensar. Nós aprendemos a pensar, a raciocinar. Então você vê que tudo neste mundo gira em torno de palavra. Os negócios são feitos com palavras. Casamento é feito com palavra. Descasamento é feito com palavra. Ódio vem com a palavra. O amor vem com a palavra. Tudo surge da palavra. Agora você imagine quando você apoia, pauta a sua vida sobre a palavra de Deus. Obrigatoriamente vai acontecer aquilo que você aplicou na sua vida. Obrigatoriamente. Por exemplo, vamos falar de paz, que infelizmente, esse mundo não tem e não dá para ninguém. E ninguém tem para dar, porque a paz, a verdadeira paz, vem do Espírito da paz, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da palavra de Deus. Então, como é que a paz é possível para você? Você está vivenciando o inferno na sua vida. Problemas no casamento, problemas em relacionamentos, problemas de saúde, problemas econômicos. Qualquer que seja o problema, você está vivendo em guerra. E a guerra dentro de si, além das guerras exteriores, também tem a guerra interior, as guerras interiores, as dúvidas, os medos, as preocupações, ansiedades. Tudo isso pode se transformar em paz para aqueles que creem e aplicam a palavra de Deus em suas vidas. O médico se forma na base de palavras, o advogado se forma na base de palavras, o arquiteto, o engenheiro, qualquer que seja a profissão, todo mundo se forma na base de palavras. E onde é que essa palavra entra? Aqui na cabeça. A paz vem do Espírito Santo, vem de Deus. A paz, minha amiga, meu amigo, você não toca na paz, você não pega a paz. É algo que é intocável. Mas quando você tem a paz, você sente que tem paz. Você observa, você percebe a paz. E você fica alegre, porque há paz. Então, como é que você pode construir paz para a sua vida? Como é que você pode mudar? Não adianta você querer curar os outros se você está enfermo. Não adianta você apontar para os outros e querer colocar os seus problemas em cima dos outros, por causa dos outros. Não. O problema da falta de paz está dentro da pessoa, de cada uma delas. Então, cada uma tem que investir nessa paz de acordo com a palavra de Deus, se quiser ter paz. Se quiser ter paz. Se você não quiser ter paz, se você quiser ter paz, dinheiro não vai te dar paz. Ou vai? Sucesso não vai te dar paz. É ou não é? Qualquer que seja a sua conquista, não vai trazer paz, a não ser quando você recebe o Espírito da paz, que é o Espírito Santo. É muito legal, muito glorioso. É tão fácil, meu Pai do céu, tão fácil. O difícil é transmitir, é falar aquilo que a pessoa entenda, porque às vezes as pessoas são tão inteligentes para certas coisas,
Mas quando se trata da palavra de Deus, a mente, o entendimento das pessoas fica bloqueado, cegado. E a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento, ou os entendimentos das pessoas. Mas vamos falar da paz. Bispo, como é que eu consigo paz? Olha, presta atenção. Olha só o que Deus falou. Presta atenção. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: mas os ímpios não têm paz. Os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Deus fala que os ímpios, os incrédulos, as pessoas que vivem no pecado, não têm paz. As pessoas que vivem no pecado não têm paz. Então não adianta você querer paz se você está no pecado. Você não vai conseguir paz. Mas Deus não pode me dar paz assim na hora? Pode, se você se arrepender dos seus pecados e deixá-los. Você deixa o pecado, você para de pecar, Deus te perdoa, se você pede perdão a Ele, se você se volta para Ele, então Ele vai perdoá-la. E se você não praticar novamente, pronto, você vai ter paz. Quando ele fala assim, os ímpios não têm paz, porque os ímpios são permanentemente assolados pelo sentimento de culpa. O sujeito que rouba, ele sabe que roubou. Ele sabe que roubou, mas ele tem na sua consciência aquela acusação, aquela culpa. A pessoa que adulterou, ela sabe que adulterou, ela fez coisa errada. Todas as coisas erradas que nós façamos, que nós fazemos, elas trazem o quê? O sentimento de culpa. E isso deixa a pessoa sem paz. Então você está aí a reclamar, lamentar, acusar fulano, beltrano, cicrano, etc. Ó, fulano que desgraçou a minha vida, acabou com o meu casamento. Eu era feliz, mas ela entrou na vida do meu marido e tirou ele de casa e eu fiquei só chupando o dedo. Então, tirou a paz. Mas isso aí, minha amiga, é o que tem acontecido por esse mundo afora. Quem não vive de acordo com a palavra de Deus, não tem paz. Tanto é que a pessoa chega ao ponto de dizer, bispo, ora por mim. Ora, se ela tem a inteligência dela, a capacidade, o raciocínio dela em funcionamento, ela há de convir o seguinte, Deus, é grande, é Deus de todos os que o invocam. Então, não precisa necessariamente o Bispo Macedo orar por mim, porque eu posso fazer isso. Mas por que a pessoa não faz? Porque ela não tem segurança, ela não tem certeza de que a oração dela vai ser ouvida. Por que ela não tem certeza que a oração dela não vai ser ouvida? Por quê? Porque ela, no fundo, vive no pecado. No fundo, ela tem culpa, ela tem coisa lá dentro dela. Se ela remover os seus pecados, Jesus veio para morrer pelos pecadores. Ele não veio para morrer pelos justos, ele veio para morrer pelos pecadores. Ele veio para morrer por você, por mim, por todos os que creem nele. Todos os que creem em Deus é isso. É você colocar a palavra de Deus em prática. Isso é crer em Deus. Não é acreditar simplesmente. Você crer é o seguinte, é obedecer a palavra dele. Então, quando você que cometeu erros, você se humilha diante de Deus, e eu não posso me humilhar diante de Deus por você, eu me humilho diante de Deus por mim, eu não posso me humilhar, porque é uma coisa pessoal, é uma atitude de fé de cada um.
Então, quando você se humilha, ó meu Deus, esteja você em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, numa clínica, na rua, no lixão, não interessa onde você estiver, não interessa quem você é, o que você fez, deixou de fazer, não interessa o mal que você já causou a tanta gente, não interessa. O que interessa é o seguinte: quando você se humilha diante de Deus, fala, oh, meu Deus, não precisa falar muito não, oh meu Deus, eu sou um lixo, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, mas se o Senhor existe e está me ouvindo, honestamente, eu estou aqui te pedindo perdão. Tudo que eu fiz, eu sou um crápula, eu não mereço, mas o Senhor é misericordioso. Eu ouço falar que o Senhor é misericordioso. Então tem compaixão de mim agora e muda a minha situação. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar ideias. Ele vai te perdoar. E naquele momento que você falar com Deus, aquele momento, na sinceridade, você mudou o seu pensamento, mudou a sua vontade, você se inclinou diante de Deus, então você vai receber paz na hora. Não precisa você estar necessariamente dentro de uma igreja, não precisa de oração de pastor, de ninguém, você não precisa de ninguém, porque Deus é grande, Ele está em todo lugar, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. E quando alguém se manifesta na fé, na sinceridade para com Ele, e se arrepende, Ele perdoa, e com o perdão vem a paz. Pronto, simples. Você sabe da história daquela mulher que fora pega em flagrante adultério, não é? E Jesus disse para os acusadores dela que eram religiosos como tem hoje. E Jesus disse, mulher, ele disse, onde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, foram embora. Ninguém te acusou? Não. Jesus tinha dito para eles, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Então Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Olha que maravilha, nem eu te condeno. Jesus fala isso para mim, para você, para todos os que humildemente reconhecem os seus erros e confessa e pede o perdão, a misericórdia. Aquela mulher estava ali, cabeça baixa, esperando pedradas, porque ela fora pega em flagrante adultério. Mas no final das contas, ela estava numa posição humilde. Ela não se defendeu, ela não disse, vem cá, por que vocês não pegam também o homem que estava deitado comigo? Vocês pegaram só a mim, quer dizer, ela tinha direito de falar isso. Mas não, ela ficou calada, ela não disse nada, porque ela aguardava, ela esperava, ela confiava que Jesus iria dar um jeito naquela situação. Quer dizer, isso é manifestação de fé. E Jesus respondeu para ela, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. A partir do momento que ela saiu dali com aquela palavra, a paz estava dentro dela, por onde quer que ela fosse. Você quer paz? Faça isso. Agora mesmo, daqui a pouco, se você quiser, vai para um lugar aí, um quarto ou qualquer lugar, sozinho, você e Deus e você. Fecha a porta, isole-se das pessoas, se puder, se não, faça a oração em espírito, sem palavras audíveis, apenas no pensamento. Deus vai ouvir você. Ele vai ouvir e vai te dar paz. Se você se converter, se você se converter, quer dizer, sair do caminho errado e se converter para o caminho certo. Sair do pecado e viver na justiça. Sair do ouvir a palavra dos outros para ouvir a palavra de Deus. Você se converteu. Isso que se chama conversão. Você está indo na direção norte, você dá um giro de 180 graus
vai para a região sul. Então, isso é conversão. Ou vice-versa. Então, amiga e amigo, você quer paz? Use a sua inteligência. A inteligência. Precisa você sentir desejo para fazer isso. É uma questão de inteligência. É a mesma coisa que o perdão. O perdão não é uma questão de sentir vontade de perdoar. Se você depender do sentir, você nunca vai perdoar. Se você depender do sentir para ter paz, você nunca vai ter paz. Depende de ação, atitude. Atitude corajosa, audaciosa, fervorosa, para que essa situação mude. Então Deus fala, os ímpios não têm paz. Não é porque Deus trouxe a falta de paz, não. É porque as culpas, os pecados dos ímpios é que ficam acusando-os permanentemente na sua cabeça. Esse é o problema. Fica batendo, martelando, latejando aqui na cabeça, na consciência. E a pessoa não tem paz. Mas Jesus, ele dá a paz para todos os que o invocam na sinceridade. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou de igreja, não sou religioso, não tenho nenhuma religião, mas se só existe, tenha compaixão de mim. Ele vai ouvir você. Na hora! Na hora. Aí ele vai ouvir na hora. Se for sincero. Se não for sincero, então vai ficar chupando o dedo. Entendeu? Tá claro? É difícil? Quanto é que custa isso? Quanto é que você tem que pagar para alcançar a paz? Nada. Você que tem dito assim, puxa, eu daria tudo para ter um pouquinho de paz. Você não precisa dar nada, a não ser confessar os seus pecados, sinceramente, e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas sinceramente, coração contrito, pensamento firmado no desejo, no querer, na determinação de mudar essa situação. Você vai ter paz. Tá bom? Nesta quinta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, junto com Renato Cristiane, nós estaremos orando, ou orientando e orando para aqueles que estão vivendo em paz com Deus. Mas, por conta de falta de orientação, por conta de falta de discernimento, estão vivenciando problemas no casamento. Nós estaremos orientando, orando, clamando, pedindo a Deus. Primeiro nós damos a palavra, para depois então orarmos, para que as pessoas, então, se elas quiserem realmente aquilo que está proposto na palavra de Deus, então elas venham à frente, então nós oramos. Quinta-feira agora às 8 da noite, aqui no templo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E hoje, não se esqueça, voltamos com Reis, a história bíblica, a palavra de Deus em imagens. Isso nunca foi feito. A palavra de Deus em imagens, em ação, para quem gosta de pensar. Deus abençoe a todos. Hoje, às 9 da noite, estará na TV Record, na rede Record, da Record TV, e também na Univer. No Univer você pode assistir qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Está lá no Univer, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero tê-los ajudado. Graças a Deus.